Amigos da Educativa Campinas, pessoal que está nos acompanhando aí nas redes sociais, um grande abraço. Nesta sexta-feira, faltando apenas 6 dias para o último prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Aliás, uma pergunta, você já fez o teu imposto de renda? Ainda não? Ah, meu Deus do céu. O Breno já esteve aqui com a gente várias vezes, é uma pessoa especializada no assunto e a gente vai conversar sobre imposto de renda, sobre a sua declaração. Breno, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, J. Silva. É um prazer novamente estar aqui com vocês, atendendo aí o seu convite, né, para a Rádio Educativa. E a todos os ouvintes aí tentando esclarecer algumas dúvidas. O Breno, que já esteve com a gente aqui nesses últimos meses 2 vezes. 2 vezes já com a gente. É a terceira vez que o Breno vai estar com a gente aqui para tirar algumas dúvidas sobre o imposto de renda. O último prazo, dia 31, é isso? 31 de maio. Dia 31 de maio. 31 de maio até às 23h59, né? E muita gente falta para declarar ainda, né? Falta. Até agora, eu acho que uns 70% mais ou menos que já entregaram sua declaração. Muito bem, Breno, eu tenho aqui alguns questionamentos, algumas perguntas de alguns ouvintes. A Nancy Ribeiro, de Indaiatuba, lá do Jardim do Sol, ela pergunta: quem deve declarar o imposto de renda? Todo cidadão que teve um rendimento tributável acima de 28.559. Então, esse rendimento é a faixa para ser tributado, ou seja, para efetuar a declaração de imposto de renda, quem ganhou até acima desse valor. Quem ganhou abaixo, então, não está obrigado, mas também, se ele teve retenção na fonte, aí ele deve fazer para pegar a restituição, pegar aquele valor que foi retido na fonte, né? Tá aí uma boa informação, tá vendo? Olha, o Hélio Navarro, ele mora no Carlos Gomes, aqui em Campinas. Ele está perguntando: quais gastos podem deduzir, abater no imposto de renda? Todos os gastos com plano de saúde, despesa médica, dentista, educação, escola do filho, escola se põe, por exemplo, do maternal, infantil, ou então ensino médio e superior. Muito bem, eu tenho aqui em cima dessa pergunta, tem uma outra pergunta aqui, se eu não me engano, da Odésia Fernandes de Oliveira, que mora no Jardim Nossa Auxiliadora, em Campinas. Pagamento dos valores de condomínio e IPTU podem ser usados para dedução na declaração? IPTU e condomínio não são dedutíveis na declaração, mas podem ser informados como pagamentos. Isso sim, lá em pagamentos a pessoa pode informar esses valores que foram pagos durante o ano que está fazendo. Mas não pode abater? Não abate nada. E qual vantagem ou desvantagem de colocar essa informação? A única desvantagem é que não tem abatimento, mas a vantagem é que ele está demonstrando o que gastou durante o ano. Quer dizer, sendo mais claro com a receita. Isso, sendo mais claro com a receita e com a receita dele, né, também, que faz jus àquele que ele ganhou e o que ele gastou durante o ano. Muito bem. Agora a pergunta, Breno, é da Maria Aparecida de Souza, do Jardim Esmeraldina, aqui em Campinas. Ela quer saber o seguinte: quais documentos são necessários para fazer a declaração? Bom, primeiro é o informe de rendimento da fonte que ela recebeu esse dinheiro, essa remuneração durante o ano. E também se é aposentado, recebe pensão do INSS, recebe aposentadoria ou de outra fonte, da Camprev, no caso de Campinas, né? Da SSP Prev, no caso de funcionário aposentado do Estado de São Paulo. Então, são esses informes que são necessários. Ou também de outros comprovantes, né? Só trabalha com aplicações financeiras. Então, o banco informa já os rendimentos e o que está sendo aplicado ali. Tá?
A próxima pergunta é do Juvenal Gonçalves, que mora na Vila Nova, aqui em Campinas. Ele quer saber o seguinte, Breno: perdi o recibo da última declaração, o que eu devo fazer? Aí ele deve procurar na própria Receita Federal, ou se ele tiver o gov.br, que é o serviço que a Receita dispõe agora para o contribuinte, no caso prata ou ouro, entendeu? E aí ele pode estar buscando esse recibo lá no ECAC. Então, ou seja, o acesso ao ECAC, que é o atendimento ao contribuinte, virtualmente, né, pela internet, ele pode ser feito só através do gov.br, ou como eles dizem, é um código de acesso, mas o código de acesso é limitado. Ele não dá muita oportunidade. Então a melhor oportunidade mesmo é pelo gov.br. O gov.br é aquele aplicativo do governo. É o aplicativo do governo que te dá acesso a todas as informações do contribuinte. Muito bem, José Carlos Siqueira, ele mora na Vila Sônia, lá em Limeira. Aliás, quero mandar um grande abraço à cidade de Limeira, que está sempre acompanhando a nossa programação. O José Carlos pergunta: qual a diferença entre declaração simples e completa? A simples, na verdade, é simplificada. Tá? A simplificada é utilizado simplesmente 20% dos rendimentos para fazer o abatimento total, sem comprovação nenhuma de despesa. Também existe um limite desse, que é 16 mil e alguma coisa lá, que agora não tem o valor exato aqui, mas existe um limite. Tá? Então não é, por exemplo, se eu ganhei 100 mil, vou abater 20%, vai ser 20 mil. Não, o limite é 16 mil e uns quebrados lá. Então, na completa já é diferente. A completa utiliza todas as deduções, seja de educação, de médico, dentista, plano de saúde, até também previdência privada, se complementar se fizer. Entendeu? Então todo tipo de dedução é aproveitada na completa. Muito bem, mais uma pergunta, Breno, da Zélia Maria Estocco, Jardim São Paulo, em Americana. A Zélia quer saber como declarar um veículo financiado, alienado ao banco, por exemplo. Boa pergunta, viu, J. Silva? Isso, e às vezes comete muito equívoco na hora de declarar isso. Quando é financiado, todo o veículo financiado ou imóvel financiado, ele deve ser declarado, no caso de veículo, declarado o valor total do veículo que está sendo pago, tá, como bens, na declaração de bens, e nas dívidas colocar o valor que está sendo financiado. Então, ou seja, no campo de dívidas e ônus do contribuinte, ele tem que lançar lá os valores que serão pagos nos próximos anos ou nos próximos meses. Outra pergunta que vem agora do Luiz Carlos Tartelli, Cambuí, Campinas. O Luiz Carlos quer saber: MEI é obrigado a declarar? MEI, a partir do momento que ele tem a MEI, ele está obrigado sim, se ele tiver o rendimento também superior a esse valor de 28 mil. Tá? Normalmente, se ele tiver abaixo desse valor, não vai dar o valor a declarar, porque a MEI ela tem uma apuração mais complexa. Ou seja, a partir do momento que você tem o faturamento da MEI, digamos, você faturou 30 mil no ano. Então, você tem que ver que tipo de atividade é. Se é serviço, se é comércio, né? Aquela atividade. E aí ela tem uma apuração especial. O comércio é 8% a base de cálculo, que seria tipo um lucro presumido. A presunção de lucro, né? E na prestação de serviço já é 32%. Entendeu? Então, esse valor, 32% dessa presunção, é isenta. Agora, como no comércio também, a presunção de 8% é isenta. O que sobrou disso é tributado. Outra pergunta que chega aqui para nós, o Marco Antônio Fernandes,
da Vila Industrial de Campinas. Ele quer saber o seguinte: quais as informações os bancos são obrigados a fornecer ao contribuinte que vai fazer a declaração? Todo informe de rendimento do banco, tá? Seja de conta corrente, de aplicações financeiras, de poupança, o banco é obrigado a fornecer aquele informe, que é um que vem a toda a situação do ano inteiro pro contribuinte. Tá? Aquilo lá é a base para ele fazer a declaração de imposto de renda. E essas informações são obrigatórias, né? São obrigatórias. Mais uma pergunta, Breno. Agora é a pergunta do Walterley Soares, do Jardim Jurema, de Valinhos. O Walterley quer saber o seguinte: o casal contribuinte deve declarar em conjunto ou em separado? Aí depende a situação. Se vê o que for mais vantajoso. Se em conjunto eles têm os dependentes em comum, pode utilizar o abatimento, o rendimento de um é maior do que o outro, entendeu? Então deve ser feita aí uma simulação para ver se pode utilizar todos os abatimentos e juntar as rendas, ou se fazer a declaração em separado, entendeu? Para um se beneficiar apenas de todos os descontos, porque os dependentes ou as deduções não podem entrar nas duas declarações quando fizer em separado. Muito bem. A Noemi Vilela, que mora no Jardim Aeroporto de Campinas, essa pergunta aqui é bastante interessante. Eu acho até que você pode até explorar mais um pouco essa resposta aqui, Breno. Ela pergunta: devo declarar a herança que eu recebi? Sim. Herança aí já vem um ponto que até comentei antes com você, a questão do espólio. Do espólio, a declaração de espólio. Então, na declaração de espólio, entendeu? Quando deve ser feito o espólio final, os bens devem ser transferidos aos herdeiros. E nessa transferência, também o contribuinte tem que tomar cuidado, se não tem a apuração de lucro. E essa apuração de lucro de ganho de capital se dá como? Digamos que o espólio tenha um bem um determinado valor, vem vindo na declaração dele aquele determinado valor, tipo 100 mil. E aí quando chega a fazer a transmissão desse bem, lá no cartório onde faz essa partilha, esse bem sai tipo por 300 mil. Então quer dizer, está dando uma diferença aí de 200 mil que deve ser apurado o ganho de capital. Tá? É importante. Agora, se for um bem único, tá? Esse bem único, tipo o único bem, e não houve nenhuma operação nos últimos 5 anos, ele tem um limite de isenção, que é de 440 mil. Então aí ele pode simplesmente não pagar imposto, porque seria mas ele tem que fazer a apuração de qualquer jeito desse ganho de capital. Só que aí vai dar isento para ele, desde uma vez que se trata de um único bem. Mas se for mais bens, com certeza vai dar ganho de capital. E essa mesma resposta cabe, não se tratando do espólio, mas se a pessoa vender algum bem, algum imóvel, ele tem que fazer esse ganho de capital e tem que declarar no ano seguinte. Sim, no mesmo, o ganho de capital na venda, na comercialização de um bem, seja imóvel ou móvel. Hoje, por exemplo, o carro já está bem mais caro às vezes do que estava na declaração. O veículo está acontecendo já com alguns contribuintes. Isso. Então, ele deve apurar naquele mês que ele vendeu, por exemplo, digamos agora, nós estamos em maio, ele está vendendo um bem agora, ele já tem que apurar esse ganho de capital, porque o vencimento desse bem já é em junho, tá? No último dia de junho. Então, por isso que ele deve apurar já no mesmo mês que ele está vendendo isso, porque o DARF, se der a pagar, ele vai ter que recolher já no último dia de junho do mês seguinte. E o pagamento ele só faz se ele tiver, por exemplo, um outro bem
Da mesma forma que você explicou, tem até certo valor ele paga, até certo não. É o mesmo processo também. O mesmo processo do espólio. Processo. Só que, por exemplo, o espólio já é diferente, porque você apura no ano e aí você vai pagar o DARF é devido só no vencimento da declaração do outro ano. Ou seja, tem a data limite, no caso do 2022, tem até 31 de maio de 2023 agora para pagar, referente ao espólio que encerrou em 22. Agora, quanto já no bem que é vendido durante o ano, esse não, esse tem que ser apurado no mês seguinte, ele tem que ser devido já a partir do mês seguinte. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, é do Carlos Roberto Guimarães, mora lá no Swiss Park, aqui em Campinas. Ele pergunta, quem paga aluguel pode abatê-lo no imposto de renda? O aluguel não pode. Aluguel não pode? Não pode também. Ele só paga, ele pode demonstrar que pagou, porque quem recebeu o aluguel que vai declarar que recebeu dele, tá? Então aí sim, aquele lá vai estar pagando também o imposto de renda, não vai abater nada. Só a única coisa que quem recebe o aluguel que ele pode deduzir é a comissão a taxa de cobrança, né, da imobiliária ou de quem está administrando o imóvel. Isso ele pode deduzir? Isso ele pode deduzir, quem está recebendo o aluguel. Agora quem está pagando, não, só demonstra que pagou. Aqui uma pergunta que acontece muito. Muitas pessoas às vezes fazem acordo, né? Não, você me paga o aluguel, você não declara e eu também declaro que não recebi. Isso é ilegal. Isso é ilegal. É ilegal e é uma faca de dois gumes, né? Porque de repente, se pegar amanhã... Se pegou, tá, o declarante que dizendo que não alugou, mas ele tem lá 2, 3 imóveis. Tá, a Receita às vezes pode querer saber por que ele está fazendo, quem está morando nesses imóveis que ele tem. Isso. Ele não vai estar morando em 3 ao mesmo tempo, né? Então o correto é a pessoa, quem está recebendo declarar, quem está pagando também declarar para não ter problema. Para não ter problema com o fisco, é isso. Agora, dia 31 próximo, agora se encerra o prazo para declaração. Tem multa para quem atrasar, né? Quem não fizer a entrega até dia 31 tem uma multa de R$ 165,74 ou até 20% do imposto devido, tá? O que for maior. Então até o dia 31, se não declarar, tem essa... Se não declarar, vai ter essa multa. E ele pode ter problemas também depois de cancelamento do CPF, né? Então, uma série de coisas aí que pode afetar ele depois. E o prazo, Breno, agora para a pessoa, nós estamos falando até agora com pessoa física praticamente, né? Pessoa física, agora para o CNPJ, para a empresa, o prazo é o mesmo ou não? Também está o mesmo, tá? Tá uma briga com as entidades de classe que estão pleiteando junto à Receita Federal uma prorrogação, porque também está culminando com a mesma data, que antes era até 31 de maio, as pessoas jurídicas. Só que a pessoa física era até 30 de abril, mas agora quando houve nesse novo prazo, de 15 de março até 31 de maio, diz que vai ser permanente, então está coincidindo com as empresas, e aí o contador fica meio atarefado, né? Fica assoberbado de tanta demanda acessória aí que tem que fazer também. O Breno, além de contador, você também faz parte de uma associação bastante importante em Campinas, que aliás fez um trabalho, nós chegamos a anunciar aqui na rádio, um trabalho voluntário no centro da cidade. Não, foi no centro, não, foi no shopping. Desculpa, no shopping, foi no shopping, né? Acontecia sempre no centro. Fala um pouco pra gente, como é que foi esse trabalho? O Sescom Campinas. Eu sou diretor lá e a gente, desde que o Sescom vem fazendo já mais de 5 anos, eu não lembro exatamente, mas já vem um bom tempo fazendo esse trabalho voluntário, que é um serviço, uma prestação de serviço para os contribuintes, de orientação da época do imposto de renda. Entendeu? Então, antes era no centro, depois esse ano foi para o shopping Campinas, que deu um resultado muito bom. Lá o pessoal compareceu maciçamente, que estava perto do Poupa Tempo, a tenda nossa, né?
E foi muito produtivo, sim, teve bastante procura. E é um serviço que nós contadores, né, nos prontificamos aí a estar fazendo gratuitamente todo ano, nesse período. Inclusive, junto com a gente sempre está a Receita Federal, que quem tem problema, por exemplo, de CPF, já verifica na hora o que fazer para resolver, entendeu? Então é muito importante esse trabalho do SESCOM. Muito bem. Ô Breno, as perguntas que os ouvintes mandaram, todas foram respondidas. Mais algum outro assunto importante que você trouxe, que nós esquecemos aqui de perguntar, para falar, para os ouvintes ficarem atentos? Até eu trouxe aqui um caso prático, esse do final de espólio, a gente já comentou, certo? Que é quanto à apuração aí do ganho de capital. Agora tem um outro caso que é muito comum, o contribuinte cair nessa armadilha, como diz. Ele compra um terreno e deixa lá. Uhum. E aí pagou um valor X e de repente ele inventa de começar a construir. Só que aí ele esquece dos valores, esquece de juntar nota do material, de mão de obra, de tudo que foi aplicado naquele terreno. Aí passa um determinado tempo, lá, sei lá, 5 ou 10 anos, ele quer vender, mas aí já é uma casa. Entendeu? E aí a coisa se complica, porque o valor do terreno estava baixo. Quando chega a casa, que ele faz a averbação do valor, já tira o habito da casa, tudo, a casa já dá um pulo aquele valor. E aí ele precisa vender, ele vai vender, e ele se depara que tem um ganho de capital aí grande para fazer. Então é muito importante, comprou o terreno, vai construir, já se preparar e guardar toda a nota de material que está comprando, de mão de obra que está executando, entendeu? Para poder chegar e, quando todo ano, lançar aquele valor, somando ao valor que existia do terreno. Então, tinha um valor lá, comprou o terreno por 50, durante o ano gastou 100 mil. Então, o terreno já não que está em casa em construção, já não é mais 50, vai ser 150. Isso, entendeu? Então, ano a ano ele vai aumentando aquele valor da casa, certo? Muito bem, Breno. Mais alguma outra coisa? O nosso tempo já está esgotado. Se tiver mais alguma informação, fique tranquilo. Uma coisa importante que é bom lembrar também, que a restituição desse ano, que aqueles que têm imposto a ser restituído, informar o PIX, a chave PIX, né, que vai receber por PIX, mas somente se tiver a chave PIX CPF. Se for telefone, não pode. Então tem que ser telefone, e-mail, qualquer outro tipo de chave, não. Só CPF. Somente CPF. Aí sim, informa que por PIX e vai ter prioridade no recebimento. Tá? Fora, lógico, existe a prioridade de idoso, de portadores de deficiência, mas isso aí não vai competir com os do PIX. Então o PIX vai ser independente. E outra também, que eles têm imposto a pagar, pode pagar por PIX também o DARF. Entendeu? Chegou o dia 31, precisa pagar o DARF, pode também estar pagando por PIX. A Receita também está abrindo esse ano. Essa é uma das novidades que veio, né? E a outra novidade também, quem ainda não fez a declaração, é pegar a declaração pré-preenchida na Receita. Tá? E como que o contribuinte pega? Simplesmente com o famoso gov.br. Ah, sei. Também tem que ser prata ou ouro, tá? Tipo do gov.br. Prata, ele tem que estar, é fácil de fazer, porque ele tem que fazer uma selfie, entrar no aplicativo lá, fazer uma selfie, ele já está com o prata, o Gov Prata. O ouro já é por certificado digital, entendeu? Se ele tem certificado digital, ele consegue já estar no ouro. Então, aí ele tem todo o acesso nessa pré-preenchida, que elimina uma série de coisas e até evita malha para ele também, né? Certo? Maravilha. Breno, obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Gostaríamos de ter mais tempo para falar mais coisas, mas infelizmente o tempo não nos permite, e nós só temos que agradecer a você por essa prestação de serviço. O Breno, que é contador, tem aí
uma série de atividades nesse ramo em Campinas. Perito judicial Perito também. judicial também. Eu que agradeço, viu, J. Silva, essa oportunidade. Agradeço aí também a atenção dos ouvintes da Educativa. E estou à disposição, sempre que precisar é só chamar. Ok. Nós ficamos por aqui com a nossa entrevista da semana.